Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Olá, bom dia, estamos aqui para mais um programa Série Clube Cliffhangers e hoje nós vamos discutir o piloto de Westworld da HBO. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever you want. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? This behavior, we're miles beyond a glitch here. What are your drives? To meet my maker. I'm terrified. I feel spaces opening up inside of me. Like a building with rooms I've never explored. I think there may be something wrong with this world. Something hiding underneath. These violent delights have violent ends. E eu tenho aqui comigo para conversar sobre o piloto 5 convidados. Nós temos o Gabriel Vilarejos, a Tamires Rodrigues e o Vitor Carvalho, a Sara Penedo e a Fabi Servato. Eu sempre esqueço o sobrenome. E hoje, então, nós vamos falar sobre o Westworld e eu queria saber qual é a sinopse da série. O que vocês podem falar sobre isso? Westworld é uma série que se passa no futuro, conta a história de um parque que tem o nome de Westworld e que o principal atrativo são robôs com aparências humanas. E dentro desse parque você pode fazer o que você quiser com eles, assim, vivendo uma história que se passa no Velho Oeste. É um parque como se fosse uma coisa entre o RPG, o GTA, né? O GTA, aquele jogo, né, de videogame para computadores. Sim. E tal, que você tem ação livre, você pode fazer o que você quiser e tem um monte de non-player characters, né? Tem um monte de personagens ali para você interagir que não são jogadores e você vai fazer com eles, pode tocar o terror. Pode tocar o terror. Você está autorizado a fazer isso, né? Pelo parque, pela história e tal. Ou num RPG, né, que você entra como jogador e você tem um cenário com um monte de non-player characters que são oferecidos pelo mestre, né? É uma coisa bem... tem vários níveis, né? Uhum. Essa história. O que vocês podem falar um pouco sobre a história, sobre a maneira como a série é produzida? Eu achei bem interessante analisar a história e o roteiro desse primeiro episódio, principalmente, porque eu senti como se fosse uma bola de neve que vai aumentando, sabe? A gente começa pela perspectiva de um personagem e isso vai, tipo, ampliando a narrativa do ponto do RPG, como você falou, até se externalizar no mundo que seria um futurístico, mas fora daquele mundo criado de robôs e narrativas, e vai mostrando várias facetas desse mundo junto com como essas pessoas da empresa se relacionam com o Westworld. E dessa maneira a narrativa tem várias sacadas e subtramas que envolvem muito, até que uma hora você se vê preso a milhões de dúvidas existenciais com essa série.
Tem uma coisa que eu gosto muito que é o seguinte, da mesma forma como as pessoas falam, você joga videogames violentos, isso vai contribuindo para você se tornar uma pessoa violenta, você começa a achar que a solução dos seus problemas é atirar nas pessoas, né? Esse tipo de raciocínio que a gente ouve muito, né? As pessoas como jogadores ouvem bastante, eu sou jogador, eu escutei isso a minha vida inteira, e eu tenho alguns elementos com os quais eu concordo desses argumentos e alguns com os quais eu prefiro não concordar. Eu acho que não é tão por aí assim. Só que a partir do ponto em que você começa a ter personagens para interagir e eles são idênticos aos seres humanos, porque você mencionou robôs, mas eles são androides, assim, são praticamente a imagem e semelhança do ser humano, né? São muito... É difícil, de primeiro olhar, identificar quais deles são androides, quais não. E aí você começa a fazer o que você quiser com esses personagens e isso leva a todo tipo de ação, né? Desde enlaces românticos até situações de violência, tanto de abuso quanto de violência física e, lógico, um cenário de Velho Oeste, duelos, tiros, né, mortes, para todo tipo de jogador. Então as pessoas vão para lá com o intuito de se divertir, e se divertir é poder abusar daqueles personagens à vontade e ninguém fala nada. Isso é uma coisa perversa, bem perversa. É o que a série fala aqui em vários diálogos, que é nesse lugar que eles mostram o verdadeiro eu deles. Então eles externam isso que já estava dentro deles, porque eles não têm consequências, né, nesse mundo, né? Então um tema interessante de se tocar na série. A série questiona a natureza humana, né? Porque no mundo real, você é uma pessoa certa, correta e tal, só que quando você tem um pouco de liberdade, você acaba extravagando, e aí sai fazendo essas coisas horríveis, assim, sabe? Se divertindo, matando androides que são muito semelhantes a você, assim. É uma situação na qual você tem um parque que, na verdade, o que ele te oferece de mais marcante, vamos dizer assim, é que ele te coloca num mundo sem regras. Sem regras. Né, um lugar onde você pode fazer o que você tiver vontade de fazer. Isso é o que possibilita as pessoas agirem dessa forma super violenta, fazer as coisas sem restrições, mostrarem seus verdadeiros eus, porque eles não estão dentro de um universo no qual as regras impedem que eles agem daquela maneira, com restrições, com cerceamentos, com polícia, etc. Né? Não funciona assim. E que mais a gente pode mencionar de relevante, assim, em relação a como a série é pensada, produzida? O que vocês podem falar alguma coisa que vocês queiram ressaltar, ou sobre roteiro, ou alguma questão da fotografia, da montagem? Então, o roteiro dessa série, ele, foi um roteiro que eu gostei muito. É um roteiro muito bem escrito, tanto que é tão enigmática que eu fui só entender o propósito da série, porque eu procuro não ler nada, assim, sabe? Sinopse eu quero entender nos primeiros 30 minutos. Então, até lá, os cortes que faziam, a proporção de cenas que era colocada, era muito bom, porque eu fiquei muito intrigada. Ao mesmo tempo que eu não fiquei tão surpresa assim com a temática da série, porque eu já li alguns livros, eu joguei alguns videogames que têm algumas temáticas parecidas. Mas não que isso não seja uma inovação, foi uma inovação muito boa. Eu acho que foi um tema que, como vocês falaram, quando o ser humano ganha um tipo a mais de liberdade, eu acho que ele tende a sair da sua zona de conforto, sair da sua zona que é permitida dentro da sociedade, para tentar alguma coisa diferente. É curioso para ele isso. Tanto que até, assim, tem uma artista que, não sei se vocês ouviram falar, Marina Abramovic, eu acho, que ela faz esse tipo de exposição. Ela fica na frente de uma multidão de pessoas, as pessoas vão visitar a exposição dela e ela deixa, perto dela, vários elementos, coisas boas, canetas, até mesmo facas, alguma coisa, e ela fica ali por 6 horas e você pode fazer o que você quiser com ela durante esse período. Então, no começo da exposição as pessoas vão e abraçam, fazem algum desenho, mas depois você vê como é que o ser humano começa a ficar violento. A hora que ele vê que ele tem liberdade, ele vai pegar a faca, ele faz alguns cortes nela, tem chicotes, eles acabam batendo, é bem bizarro, mas eu acho que a série quis retratar exatamente isso também, uma inspiração também, eu acho. O ser humano agindo sem restrição, né? Isso, inclusive o mundo que eles optam por fazer isso, de
do Velho Oeste, né, do western, é bastante mencionado, né, lembrado nos filmes como uma época sem lei, assim, né? Eles estavam desbravando as fronteiras, então chegando em lugares em que não tinha nada imposto a não ser a oposição dos que já moravam lá, né? Os índios, a fronteira com o México, né? Então qualquer coisa era motivo para você resolver na bala, né? Então acho que isso tem bastante desse universo, vamos dizer assim, no imaginário americano, especialmente, né, bastante desse universo não explorado e ao mesmo tempo sem leis. Acho que tem essa metáfora funciona em 2 níveis, assim, né? Porque tem muita coisa ali para discutir, para explorar, e em cima de uma relação que você vai ter com personagens que você vai tratar como se eles não fossem humanos. Da mesma forma como você poderia dizer que as pessoas tratavam os índios como se não fossem humanos. Então, uma série de coisas nessa linha, assim, acho que isso é bem... cutuca bastante, assim, né? Tudo mais. Ainda nessa questão, eles trabalham não só os interesses dessas pessoas que vão no parque para fazer o que elas quiserem, mas também o interesse das pessoas que investem nisso e o interesse das pessoas que estão pesquisando esses androides. Então é bem legal expandir para todos esses lados. A direção da série é do Jonathan Nolan, né? O irmão caçula do Christopher. E eu gostei muito que ele sempre foi um cara que vinha se destacando, mas sempre ficava debaixo da asa do irmão, porque o irmão tem um nome muito maior. E agora o Christopher vai para uma linha totalmente de guerra e ele resolveu ficar no sci-fi, mexer com a área que ele é especialista, assim. E aí ele jogou esse produto pra gente, junto com a esposa dele lá, a Lisa Joy. E eu acho que ele foi grande feliz em optar por essa escolha, assim, realmente. Faz um trabalho minucioso, assim, uma direção muito suave, planos americanos, referências a filmes de western toda hora, assim, sabe? É um cara muito competente, eu gosto bastante dele. Referências. Quanta referência, não? Quanta referência. Eu comentei que eu me senti como quando eu assisti Matrix no cinema pela primeira vez, né? Uma colcha de retalhos, de referências, assim, muitas referências o tempo inteiro, referência por todos os lados, e de western e de diversas outras situações, porque estamos falando de ficção científica, estamos falando de uma série de games que são mencionados, que são ilustrados ali, referenciados, que é impressionante, achei muito marcante. Foi. Achei que a linguagem é muito bem usada, a cena da mosca pousada nos androides que começa a incomodar, né? Tem Era Uma Vez no Oeste, né? do Leone, é um faroeste italiano, né? O Western Spaghetti, que tem uma cena como aquela e não acaba nunca aquela cena, que você quer desesperadamente que aquele cara tire aquela mosca dali, ele não faz isso, e acontece aquilo com mais motivos, mas a referência está ali. Eu achei espetacular, assim, muito impressionante. Tem referência até na abertura, como se falou mais cedo, da aposta, né, que tiveram para gravar, para ver se o cavalo tirava as patas do ar, e aí... Da história do início do cinema. Como a câmera do cinema começa, né, aqueles disparos fotográficos para ver se o cavalo tira as 4 patas ou não do chão, que está representado ali, porque uma das primeiras cenas da abertura são eles modelando um cavalo e o cavalo correndo e tirando as patas, né, do chão. Referências mil, né? Realmente achei que eles tiveram muito cuidado, é uma série muito primorosa nesse sentido. O roteiro, até agora vocês falaram bastante do roteiro, que prende a série totalmente, mas os extras como a fotografia, a paleta de cores e o som. Meu Deus do céu, como aquilo foi bem trabalhado. E o uso que eles fazem da música, né? O uso que eles fazem da música, a trilha sonora. Meu Deus do céu. Tanto a original quanto as músicas são uma mais fantástica que a outra, assim, sabe? Um negócio assustador, né? E a paleta de cores é bem divertida, de como eles trabalham, de quando eles vão pro western, que é bem laranja e bem faroeste, e quando eles vêm pra empresa. Que aí fica tudo bem... contrastado. Bem contraste, tem um vermelho bem jogado, azul, fica vermelho. frio, tudo branco também, fica muito seco, e um clima da hora, e um clima sério ali, ó. A gente tá aqui só negócios. E o casting, né? Que é aquele elenco, né? E as atuações das pessoas,
Eles estão... Ó, mas me surpreendeu mais do que o Anthony Hopkins, eu não vou falar para não dar spoiler, mas me surpreendeu mais do que o Anthony Hopkins a cena que ele tem na empresa no final com outro personagem. Esse outro personagem, que eu não vou dizer qual é porque seria um spoiler, que cena é aquela? Não. Aquele cara, pelo amor de Deus, merece um Oscar por aquilo. É uma série de TV, não vai acontecer. Mas Maravilhoso. Merece um M, Mas eu acho que com por toda ser uma certeza. série da HBO, eles podem facilmente desenvolver um filme daquilo, porque é muito difícil falar mal dessa série. É uma série da HBO. Você tentou. Eu tentei. A primeira vez que eu vi o piloto, eu não gostei. Mas depois eu fui reassistir. É muito inteligente a série, não tem nada pra falar. Tipo, tudo que eu ia falar, vocês... Mas é isso, sabe? Tipo, o elenco é maravilhoso, a fotografia tá incrível, a direção. Você não tem como falar mal. Tipo, a HBO, ela acertou 100% nessa série. Tipo, é incrível. Tipo, te deixa, tipo... E aí? Você fica chocada, é incrível. É incrível. Só acho estranho que estão falando que é a nova Game of Thrones. Eu acho que eles se referiam a isso. Eu acho que eles se referiam a ela porque, tipo, Game of Thrones está chegando na sua reta final, né? É uma produção gigante que nem Game of Thrones. Produto substituto. Vai ser a futura maior série da HBO, Mas que nem Game of Thrones, mas não acho que vai cativar o mesmo público. Mas eu acho que eu consigo... tenho uma são dúvida públicos sobre diferentes. isso. Bem São diferentes. públicos diferentes. Mas eu consigo entender onde que eles querem. Tipo assim, né? Ao desenvolver da série, eles vão mudando os cenários, os personagens vão jogando você pra lá, um personagem pra cá, outro personagem pra lá. E, tipo, o estilo. tem esse desenvolvimento, mas tem essas pequenas porque a primeira coisa semelhanças. que eu pensei quando eu ouvi, eu falei, nossa, vai ser tipo estilo Game of Thrones, vai cativar o público, não sei o quê. Como ficou muito isso na minha cabeça, eu assisti a série e falei, não, tem nada a ver com Game of Thrones. Tipo. Não, são públicos diferentes, não tem nada... Assim... Bom, esse foi o programa Série Clube Cliffhangers, discutindo Westworld. E o programa é uma parceria entre a TV Unimap, os cursos de Cinema e Audiovisual e Rádio TV Internet e a produtora Escola Preá. Muito obrigado e até a próxima.